Essa imagem que você está vendo foi registrada por um militar em 2020. Ela mostra uma esfera luminosa sobrevoando uma área sob responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos, antes de subir rapidamente e desaparecer do radar. É um registro que até hoje não tem uma explicação definitiva. Vídeos sem identificação, objetos misteriosos, relatos de militares e astronautas. A nova leva de documentos divulgada pelo governo americano reacende um debate que atravessa décadas. Estamos diante de evidências de vida extraterrestre ou apenas de fenômenos ainda não compreendidos? Mas o que esses arquivos realmente mostram? E o que, até agora, continua sem resposta? Desde o início de maio, o Pentágono vem liberando documentos, vídeos e registros históricos relacionados aos chamados OVNIs, ou, na nomenclatura oficial atual, UAPs, os fenômenos aéreos não identificados. A divulgação atende a uma determinação do presidente Donald Trump e já reúne mais de 200 arquivos. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os materiais envolvem casos que continuam sob investigação. Entre eles, está um vídeo gravado em 2020 que mostra uma esfera sobrevoando uma área sob responsabilidade do Comando Central Americano antes de subir e desaparecer. Outro documento traz o relato de um alto funcionário da inteligência norte-americana. Ele afirma ter observado duas grandes esferas luminosas ao lado de um helicóptero durante uma missão. Os registros ainda incluem áudios históricos de astronautas das missões Apollo e Mercury, descrevendo objetos observados no espaço. Mas a divulgação dos arquivos não significa necessariamente uma confirmação de vida extraterrestre. Grande parte dos registros é formada por imagens captadas por sensores militares, radares e câmeras infravermelhas, tecnologias que exigem interpretação técnica especializada, como explica a controladora de satélites Cláudia Medeiros. Você não trabalha só com um sistema de detecção, você trabalha com vários, mas muitas vezes ele é setado, ele é organizado, ele é padronizado para atender aquela demanda. Então, se eu estou, por exemplo, monitorando o avião, eu vou usar uma faixa de frequência que seja compatível, eu vou usar antenas e radares que estão em regiões em que a cobertura vai sendo complementada por outros sistemas. Mas se eu tenho uma faixa, uma região e um método, aquele método só vai funcionar se eu estiver enxergando alguma coisa que seja possível de ser feito com aquele instrumento. Para especialista, muito desses registros podem ter explicações ligadas a fenômenos atmosféricos, limitações dos equipamentos, drones ou até tecnologias militares ainda desconhecidas do público. A maioria deles, que é o que está no relatório, são objetos que são verificáveis, balão, é uma aeronave ou um drone que está no lugar que não devia estar, que não foi registrado, alguma ave, que às vezes foi observada, mas pelo ângulo em que ela foi observada, você tem a sensação de estar vendo um outro fenômeno, né? Um fenômeno natural, um evento transiente luminoso que acontece bastante, né, no espaço, acima das nuvens de tempestades, por exemplo, à noite. O próprio governo americano classifica os casos como não resolvidos e não como provas de origem alienígena. Mesmo sem uma confirmação oficial sobre a vida extraterrestre, a abertura dos arquivos é considerada um marco por pesquisadores que acompanham o tema há décadas, como conta o ufólogo Edson Boaventura. E isso é uma coisa que, ao longo desses anos, né, de quase 80 anos de ufologia, desde 47, a gente percebe que a NASA sempre falou que não tinha nada. E quando vem à tona esses documentos, hoje a gente percebe que a NASA mentiu sobre a existência, né, desses documentos, dessas fotografias. Algumas fotos, inclusive, que foram liberadas, né, pela NASA, são bem interessantes e comprovam aquilo que a gente já sabia, que existe um fenômeno anômalo acontecendo, né? Não dá para falar que é extraterrestre ou dar uma origem para este fenômeno, mas eu entendo aí que o governo do Donald Trump, ele quis colocar o que ele tinha ali, pelo menos que parcialmente, porque nós sabemos que tem coisas que são de segurança nacional que não poderão vir à tona. Nos últimos anos, o tema deixou de ser tratado apenas como curiosidade ou teoria da conspiração
e passou a integrar discussões oficiais dentro do governo americano e do Congresso. A preocupação vai além da possibilidade de vida extraterrestre. Autoridades também investigam se alguns desses fenômenos podem estar relacionados a tecnologias estrangeiras desconhecidas ou representar riscos à segurança nacional. Então, uma das coisas que eles fazem é exatamente olhar para aquele fenômeno e investigar tudo o que está relacionado àquilo, porque aquilo pode ser um problema de segurança nacional. Aquilo pode ser um problema de tecnologia desconhecida. A principal mudança talvez esteja na postura institucional. Pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos reconhece publicamente que possui registros reais de fenômenos aéreos que ainda não conseguem explicar completamente. Eles comprovam que o governo americano sempre se interessou por esse tipo de assunto e que o fenômeno é real, existe um fenômeno anômalo acontecendo em todo o mundo. E o que eles não revelam? Ainda a origem desse fenômeno, né? Se ela é extraterrestre ou ultraterrestre. Até agora, os documentos divulgados não apresentam provas conclusivas de existência de vida alienígena. O que eles revelam é algo diferente: a existência de ocorrências registradas por militares, pilotos e astronautas que continuam desafiando explicações definitivas. Nem tudo pode ser explicado como falhas. E eu fico pensando, se esses arquivos estiveram escondidos do público, né, durante tanto tempo, eu creio também que existam técnicos, cientistas, militares que trabalharam para investigar isso e chegar à conclusão de que se tratava de algo anômalo e não explicável, ou seja, não eram defeitos na tela de radar, não eram defeitos lá na câmera térmica, né? Então, ou infravermelho, porque isso é utilizado geralmente em guerra, em espionagem, e não pode estar dando defeito, né? Entre hipóteses científicas, questões de segurança e o fascínio humano pelo desconhecido, uma certeza permanece: a investigação desses fenômenos está longe de terminar. Enquanto novas informações são analisadas e outros arquivos podem vir a público, a pergunta continua aberta: estamos diante de simples imitações do nosso conhecimento ou de algo que ainda não compreendemos completamente?